PT dobra a aposta e continua querendo bater de frente com o governo americano de Donald Trump. Se isso realmente escalar e esse for o caminho escolhido pelo PT, teremos um cenário, pelo menos, muito complexo e desafiador pela frente. É isso que eu quero falar, das perspectivas e, claro, possibilidades de tentarmos nos blindar com relação a isso. Vamos entender todo o cenário complexo. Antes de tudo, meu nome é Bruno Musa, eu sou economista, sócio da Aquavera Investimentos, atuo há 19 anos no mercado financeiro e hoje comento também diariamente das 4 às 6 da tarde no programa 3 em 1 da Jovem Pan, comentando economia, política, sempre dando o enfoque de como podemos ter uma sociedade mais livre sob o ponto de vista de tratado econômico. Todos nós sentimos, independente da sua profissão, seja ela qual for, é extremamente relevante que conheçamos todo esse processo. Caso contrário, estaremos nas mãos de burocratas. Você continua confiando em burocratas? Você realmente acha que eles estão centralizados lá em Brasília pensando no que é melhor para você? Pense, reflita. E é justamente isso que nós debatemos também com os membros da comunidade Liberdade Sem Fronteira no WhatsApp diariamente, além de horas de conteúdos e dos documentários que eu produzo em vários outros países, que inclusive irei novamente em outubro à Argentina para acompanhar as eleições que Milei pode ter maioria no Congresso para aprovar tudo o que ele veio conseguindo até agora. Mas enfim, vamos falar aqui da campanha que o PT continua aprofundando e batendo de frente com Donald Trump. Nas últimas horas, e eu estou gravando agora segunda-feira na hora do almoço, eles continuaram uma campanha chamada Desdolarizai-vos, o Brasil é soberano. Colocaram na imagem o cachorro vira-lata caramelo, que segundo consta é uma imagem do Brasil. É uma imagem, infelizmente, que nós exportamos, o conceito de sermos um vira-lata, mas nós não fazemos absolutamente nada para sermos vistos de maneira mais inteligente, de uma maneira maior. Somos sempre o complexo de vira-lata que, infelizmente, tem todo o embasamento para isso. Eles colocam na legenda, abre aspas, um novo tempo exige coragem para mudar e o Brasil está pronto para liderar esse caminho. Será mesmo que o Brasil está pronto para liderar esse caminho? Vamos entender e é isso que chegaremos à conclusão no final. Vale lembrar que o bloco formado por BRICS, que inicialmente era Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, contém agora novos membros, como Irã, Egito, Arábia Saudita, ou seja, países que, infelizmente, não têm uma tradição democrática. Não são países que são minimamente livres, mas sim governados por autoritários ou partidos comunistas, como na China, onde você tem uma total pressão governamental e uma falta de liberdade. Portanto, o Brasil vem se alinhando com o que há de pior com relação aos ditadores no mundo. Claro que eles vêm a público dizer que é uma aliança sul contra o norte, mas os países do sul que o PT escolhe se alinhar, e alguns também aqui próximo, como a Venezuela, como historicamente Cuba, infelizmente são países completamente autoritários. E convenhamos, como o PT é completamente autoritário. Lá na primeira eleição do Lula, ele teve que colocar um terno, cortar a barba, tentar falar um mínimo de português, que 25 anos depois ele sequer consegue falar no plural. Basta assistir a entrevista que nós vimos dele agora na Globo. Eu li trechos, que eu confesso que ouvir a voz dele é algo que não me faz bem, mas ele sequer sabe falar o plural. Não deu certo colocar o português correto na língua dele, mas deu certo mudar a sua imagem. 5 das últimas 6 eleições foram vencidas pelo PT. Dos 11 ministros do STF, 7 foram indicados pelo PT. Portanto, o que nós vemos é um sequestro das instituições públicas e da mentalidade do povo, que acredita que subsídio, interferência governamental faz bem para eles. Não, isso gera distorções que ao longo do processo econômico, do ciclo econômico que demora seus 15, 20, 25 anos, o preço cobra e ele é duro. Através do endividamento que o PT sempre preconizou, sempre estimulou das pessoas, das empresas e dos países, se endividem, consumam. Agora esse limite chegou ao máximo e quando esgota esse modelo econômico, a moeda tende sempre a perder valor, portanto, mais inflação. Não é o que você está sentindo na pele? Ou você não está sentindo nos últimos 2, 3 anos a inflação corroer o nosso poder de compra? E claro, especialmente das classes mais pobres, onde tende a consumir grande parte da sua renda em produtos como alimentos
ou transporte, que tem um importante componente dentro do índice de inflação. Ele sobe mais do que a média oficial divulgada. Portanto, há uma clara deterioração do nosso poder de compra. Mas onde, afinal, começou essa campanha do PT contra o Trump? Bom, desde o começo do governo americano atual. Mas vamos lá. Na cúpula dos BRICS, que aconteceu há 15 dias, sediada no Rio de Janeiro, onde Lula dividiu a mesa com o Irã, onde o Xi Jinping, presidente da China, optou por não vir, onde Vladimir Putin também não veio, onde o México mandou uma pessoa de segundo escalão. Portanto, uma cúpula esvaziada dos BRICS que aconteceu no Rio de Janeiro, onde apenas Lula bateu contra o dólar. Bateu de forma veemente. É claro que a China quer desdolarizar o mundo. É claro que a Rússia também quer. É claro que a Índia também tem os seus interesses. Mas de que adianta ficar falando sozinho aos 4 cantos do mundo quando não há uma estratégia ou uma força suficiente para seguir com isso? Não há. Tentar bater sozinho nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, é como uma criança de 10 anos querer lutar com alguém faixa preta de jiu-jitsu. Sem dúvida nenhuma, o resultado será catastrófico. E uma das falas irresponsáveis do presidente Lula, ele falou, abre aspas, isso na cúpula dos BRICS, o mundo precisa encontrar um jeito de que nossas relações comerciais não precisem passar pelo dólar. Obviamente, temos que ser responsáveis e fazer isso com cuidado. Portanto, a retórica do Lula é uma, como sempre, e os atos são totalmente contrários. Ele não está fazendo com responsabilidade e nem com cuidado. Ele não tem coerência. Afinal de contas, ele tem uma visão de mundo revolucionária. O Brasil é um dos países mais fechados no mundo para o comércio. Estamos mais próximos de países completamente fechados do que países completamente abertos em rankings medidos pela liberdade de comércio. Em mais uma ignorância atestada do presidente, que pode ser método para controle e manter o Brasil à margem de todo o processo de incremento de produtividade no mundo, temos a nossa produtividade estagnada nos últimos 25 anos, ele continuou com as suas aberrações, abre aspas. Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? Pois bem, já que o Lula não gosta de ler uma palavra de livro, como ele já falou alguns anos atrás, nós falamos. Quem determinou o dólar como moeda padrão foi a Conferência de Bretton Woods em 1944. Lá estabilizou-se que o dólar era a moeda padrão do mundo, entre os principais países do mundo da época, e todas as outras moedas do mundo orbitariam em volta do dólar. O dólar seria a única moeda conversível em ouro. Esse padrão existiu até 1971, quando Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, acabou com a paridade dólar no ouro, ou seja, o dólar não mais seria conversível no metal, no ouro. E assim, o que acabou amparando a confiança do dólar, que predomina desde então, é justamente a demanda que as pessoas têm pelo dólar. Hoje, 48% das liquidações do comércio internacional é feita em dólar. Grande parte da poupança internacional das pessoas, empresas e dos países é feito em dólar. 60% das reservas dos bancos centrais no mundo, na média, são em dólares. Pode ter diminuído nos últimos anos, mas uma diminuição na margem, praticamente irrisória. Cresceu a quantidade em ouro, mas não necessariamente outras moedas. Euro estabilizou-se em 20%. Mas países como a China, que tem o yuan com controle de capitais na sua balança de pagamentos, ninguém quer poupar em yuan. Inclusive, muitos chineses estão investindo em imóveis no Japão ou em outros países. Quem vai investir a fundo na China se do dia para a noite, com controle de capitais, o seu dinheiro pode ficar preso por lá? Portanto, o que dá confiança numa moeda, quando ela não tem mais o lastro em nada, no ouro, é justamente a confiança. Sim, pode ser que a confiança no dólar esteja diminuindo pelo altíssimo endividamento dos Estados Unidos, que já trabalhamos isso em outros vídeos. Mas a verdade é que a concorrência é muito difícil. O Bitcoin vai batendo máxima atrás de máxima. E eu espero que ele tenha cada vez mais uma ampliação dentro do uso como moeda. Não apenas de reserva de valor ou como especulação, mas como uso de moeda. Uma moeda privada completamente descentralizada.
Mas ainda, achar que pode substituir 100% ao dólar do dia para a noite é uma infantilidade. Portanto, Lula, estude um pouquinho o que foi o Bretton Woods. Ler, às vezes, uma página de livro pode fazer bem para você não passar mais uma vergonha internacional dizendo esse tipo de palavras jogadas ao vento, por assim dizer, repletas de ignorância. Você já deve ter ouvido algum político brasileiro que ele quer substituir o dólar nas transações internacionais pelo yuan ou pelo renminbi, que é o nome da moeda chinesa. Mas essa pergunta, esse desejo já aconteceu aqui no Kuwait, até porque aqui o Kuwait ele é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, mas ele favorece majoritariamente o uso do dólar. Se você pegar os últimos índices, por exemplo, de 2021, onde foi o ápice do uso da moeda chinesa, do yuan, nas transações internacionais, o máximo que ela atingiu foi 2,7%. Para você ter uma noção da importância do dólar, ele é usado em quase metade das transações internacionais, em torno de 41%. Depois vem o euro com 36%, e logo em seguida vem a libra esterlina com 5,8%, ou seja, mais do que o dobro do que é utilizado na China, embora a economia britânica seja muito menor. Então esse é um dado interessante. E a gente já te perguntar, como é que pode então uma economia chinesa que tem mais de 14% do PIB mundial, apenas 2,7% das transações são feitas em yuan, a sua moeda? Isso porque o mercado internacional não confia no governo chinês ou no Banco Central chinês, que é altamente intervencionista. Por exemplo, em 2015, o Banco Central chinês fez uma grande desvalorização. Se você tem essa moeda em mãos, você pode ter um prejuízo enorme. Ou qualquer outro tipo de intervenção, controle do fluxo de capitais, preços fixos. Então, essa mão pesada do governo chinês na economia, o seu Banco Central, atrapalha a sua política monetária e o mercado internacional não confia nisso. Tanto é que é tão interessante que as próprias companhias petrolíferas chinesas, elas favorecem o dólar nas suas transações internacionais. Então, esse tipo de questão já foi debatido aqui no Kuwait e eles continuam utilizando o dólar. E tudo isso mostra o quê para nós brasileiros? A importância de um banco central independente e longe dos desejos ou dos delírios dos políticos brasileiros. Pois bem, em meio a tudo isso, em meio ao Lula batendo em Donald Trump e no dólar, sem ter uma estratégia para seguir o seu próprio caminho, Donald Trump anunciou as tarifas com o Brasil, 50% para os produtos importados, a maior do mundo. Brasil 50%, Laos e Myanmar 40%, Tailândia 36%, Bangladesh 35%, Sérvia 35%, Canadá 35%, União Europeia 30%, México 30%, África do Sul 30%, enfim, foi seguindo e descendo, ou seja, o Brasil com 50% é a tarifa máxima. Vale lembrar que lá no começo do ano, quando ele impôs a tarifa de 145% à China, a própria China, que é infinitamente mais forte do que o Brasil, veio à mesa com o Donald Trump e conseguiu negociar, porque é impossível tentar derrubar hoje, do dia para a noite, os Estados Unidos dessa forma. Mas Lula, com o peito aberto, com o complexo de vira-lata e a sua mentalidade revolucionária e querendo continuar tomar o país e as suas instituições de sequestro, ele continua achando que é possível e fala sozinho. Tanto é que esse final de semana, um dos representantes russos falou que a ideia dos BRICS substituir o dólar veio de Lula. Até mesmo os seus aliados dentro do BRICS, autoritários, estão jogando o Lula aos leões. Fique sozinho na briga contra Trump. Afinal de contas, eles não precisam. É falta de estratégia sair gritando à torta e direito. Veja bem, eu sou adepto da Escola Austríaca de Economia. Portanto, não sou a favor das tarifas. Já falei isso em vários outros vídeos. Concordo com o diagnóstico que os Estados Unidos precisam ajustar os seus déficits comerciais em conta corrente, mas não concordo com o remédio praticado, apesar de achar que pode ser um caminho que levará ao sucesso. Não sabemos, mas não seria o meu caminho principal. Mas o diagnóstico eu concordo com ele.
Dito isso, nós temos que ser adultos e responsáveis e entender, concorde ou não, as tarifas estão aí. Se duvidar que Donald Trump coloque as tarifas a partir de 1º de agosto, é extremamente ingênuo. Há um caráter político assumido pelo governo americano por trás de tudo isso, e achar que é mais forte é uma tremenda de uma irresponsabilidade e falta de coerência. Colocando, obviamente, a sua ideologia nefasta, autoritária, antiquada e mofada por cima dos interesses do país. Pois bem, o Brasil exporta grande parte de sua pauta à China. 28% do que exportamos vai para a China. Para os Estados Unidos, 12%. Mas de tudo que os Estados Unidos importam, apenas 1% é de origem brasileira. E o que nós exportamos para os Estados Unidos, grande parte commodities, fica mais fácil deles encontrarem outros vendedores. Claro, temos aqui a Embraer, por exemplo, que é mais específica, e aí sim fica mais difícil para os Estados Unidos comprarem, mas mesmo os produtos que nós exportamos, esses da Embraer, de maior valor agregado, a gente não consegue que outros compradores comprem na mesma proporção e nos mesmos preços que os Estados Unidos. Estamos falando da maior economia do mundo. Inclusive, isso já foi dito pela Confederação Nacional da Indústria e por altos executivos do setor específico comentado. Já o que o Brasil importa, 16% vem dos Estados Unidos. Importamos produtos de alto valor agregado, como máquinas, eletrônicos, tecnologia, que são difíceis de serem comprados de outros locais. Ou seja, é um jogo totalmente desestruturado para o Brasil. Exportamos algo que os Estados Unidos conseguem encontrar em outras partes do mundo. De tudo que eles importam, 1% vem do Brasil e nós importamos 16% de tudo que importamos dos Estados Unidos e produto de alto valor agregado. Ninguém ensinou também gerenciamento de risco para o Lula. Afinal de contas, ele não gosta de ler uma página e mente a vida inteira. Portanto, a estratégia de desdolarizar é contraproducente. O que ele tem feito na prática para isso? As reservas do Brasil são 340 bilhões em dólares americanos. Por que então ele não começa a vender as reservas internacionais para poupar em yuan, para poupar em ouro? Repito, contraproducente e irresponsável. A análise de risco e retorno dele é completamente infantilizada e torta, assim como o seu próprio português e a sua escrita. Além do mais, ele vem a público falar que Donald Trump não deve se intrometer nos outros países, mas ele vai visitar a condenada e cumprindo prisão domiciliar a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e vai com uma plaquinha Cristina livre. Ora, isso não é se intrometer nos outros países? Lula, com a sua incoerência, também fala que os países devem ser soberanos, assim como na campanha do vira-lata que eu mencionei. Mas ora, se ele deve ser soberano, os Estados Unidos não têm a soberania para impor as taxas que eles quiserem aqui no Brasil? Um pouco incoerente, né, Lula? Podemos discordar das tarifas, mas se você prega soberania, o outro também tem a soberania dentro do território dele. Se você prega que os outros não devem interferir na justiça interna, ora, não vai interferir na justiça interna dos outros países. Mas exigir coerência, exigir responsabilidade de um revolucionário, talvez seja incoerência da minha parte. As tarifas permanecerão num cenário de curto prazo. Já vemos isso. Mesmo que as tarifas caiam com as negociações, pelo menos 10% será mantida. Fica claro, porque dentro do projeto do governo Donald Trump tem a diminuição, a busca pela diminuição dos déficits em conta corrente e dos déficits comerciais. Para isso eles precisam de um dólar mais fraco, que também será realidade. Tudo isso sem que eles tenham interesse em perder a hegemonia da moeda global. Portanto, eles lutarão para manter a hegemonia do dólar, que os dá uma vantagem competitiva sobre vários outros países. Assim, fica claro que essa luta é completamente desproporcional. Se o Brasil quer diminuir a sua dependência do dólar, vá fazendo aos poucos, vá fazendo com coerência, sem querer bater em alguém que é infinitamente mais forte e que, como Trump já mostrou, ele não tem problema nenhuma com a falta de previsibilidade. E se Lula continuar batendo nele e retaliar,
ele irá impor tarifas ainda maiores, que trará inflação para o Brasil. Será que chegamos ao ponto que será necessário piorar para buscarmos uma melhoria, assim como foi a Argentina, para aí sim mostrarmos à grande massa da população que o Brasil precisa extirpar a mentalidade e o PT do poder? Isso já passou do tempo. O Brasil não aguenta mais o PT. E aqui eu não estou falando apenas sob o ponto de vista emocional, sob o ponto de vista de uma metodologia e de um caminho a ser perseguido. Sequestro de instituições públicas, subsídio, altíssimo endividamento, irresponsabilidade fiscal, alinhamento com países autoritários, deixando países desenvolvidos sem nenhum tipo de relação diplomática. O Brasil está caminhando para o caos. Isso fica muito claro. É claro que a precificação nos ativos mostra isso. Oportunidades estão passando diante de nós, como eu venho falando há meses, principalmente dentro da comunidade que eu mencionei. Será um prazer falarmos isso. Renda fixa, ativos de renda variável, alocação lá fora, alocação em outras jurisdições, Suíça, Singapura, o próprio Bitcoin. Tudo isso nós falamos especificamente. Eu deixo o link no descritivo aqui, brunomusa.com.br/investimento. Será um prazer falarmos sobre isso. Lembre-se, não espere o caos chegar, porque aí o preço já foi feito antes. Se prepare a todos os momentos. As oportunidades estão passando diante de nós, mas os riscos, baseado nas atitudes que mencionamos aqui, estão também acelerando. Lula coloca a sua ideologia mofada por em cima dos interesses de todos, mas ele vai terceirizar a responsabilidade. Só que quem paga a conta somos todos nós. Como eu mencionei semana passada, um dos grandes problemas da política é que todos eles não arcam com as consequências dos seus próprios atos. Somos nós que pagamos. Só que nós temos que obrigatoriamente financiá-los através de impostos. E isso é completamente imoral. Eles fazem, nós pagamos. Se você tenta lutar contra isso, ora, no Brasil de hoje, te censuram, te calam, te multam ou quebram a sua empresa. Será mesmo que estamos nos alinhando com países minimamente interessantes? Repito, o Brasil não aguenta mais o PT. Seguimos.